Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então dar continuidade à nossa aula da Escola da Inteligência de hoje, dia 27 de maio de 2020. E então estamos na lição 3, na aula 1, né? Meus amores, e hoje, né, é uma aula muito importante, né, na aula 1 da lição 3, vamos trabalhar um pouquinho essa questão, né, de pensar antes de agir e reagir e construir relações saudáveis. E o objetivo, então, dessa aula, o que é? É transformar cada vez mais, né, a nossa juventude, os nossos jovens, vocês, né, mas todos nós também, né, não apenas vocês, em seres pensantes, né? Pensar, né? Antes de agir e reagir, para que nós possamos cada vez mais sair dessa armadilha da nossa mente, que é o quê? Ter que responder na hora, né? Não levar desaforo para casa. E isso prejudica, né, nosso ambiente escolar, o ambiente da nossa casa. E isso também atrapalha até nas nossas relações. E que deixe, né, atrapalha que nós tenhamos as nossas relações e elas acabam ficando não saudáveis, né, essas armadilhas, esse negócio de ter que responder na hora. Então, meus amores, a historinha de hoje, né, a aula de hoje é muito legal, muito interessante. Vou fazer um resumo para vocês dessa aula de hoje, né, que tem o objetivo de mostrar essas armadilhas, né, da gente responder tudo na hora, não pensar antes de agir, e com isso faz com que não tenhamos relações saudáveis. E a história de hoje conta uma história muito interessante de uma família, né, pai e mãe, que tem 2 filhos, Cadu, o irmão mais velho, e o Rafael, o irmão mais novo, né? Eu esqueci de falar, o nome da nossa aula de hoje, da nossa história de hoje, é a matemática da emoção. Eu vou só resumir para vocês, não deixem de fazer a leitura da apostila, ok? E aí, então, esses 2 irmãos, eles não se entendem, eles não têm um bom relacionamento, né? O Cadu sempre pegando no pé do Rafael, e eles... Aqui nessa segunda tirinha mostra, né, um momento em que eles estão jogando videogame e o Rafael faz um gol e o Cadu não aceita, fala que ele é um fraco, que ele roubou, que foi por sorte, né? Ele tem essa dificuldade com o irmão dele. E aí, essa dificuldade, né, de relação com o irmão dele, em um momento, né, no jantar, na terceira tirinha mostra que o Rafael vai lá, pega uma jarra de suco e começa a beber o suco. E o Cadu já chega bravo. Esse suco é meu, por que você pegou? A Rafael diz, Cadu, mas você já bebeu 2 vezes. Eu não bebi nenhuma vez. E aí os pais, né, conversam com o Cadu. Mas Cadu, deixa de ser tão implicante com o seu irmão. Deixa ele em paz. Vocês só gostam dele, vocês aceitam tudo que ele faz, só eu que sou ruim. E ele passa tudo por isso. Essa é uma história, né, gente, muito parecida com o que nós vivemos, né? Na casa de vocês também acontecem essas coisas? Mas vamos ver aqui como que vai ser a história, né? Aí, depois disso, tem um momento em que... Aí depois eles vão para a escola, né? Eles vão para a escola e... chegando na escola, eles vão ter uma aula, seria uma aula de matemática. E o professor chega falando, né, que seria uma aula diferente. Hoje vamos ter a aula da matemática das emoções. Todo mundo já retorcendo a cara, fazendo o bico. E o professor pergunta, quem aí se acha muito forte? Quem aí se acha muito inteligente? E aí foram levantando a mão. Eu sou muito forte, eu sou muito inteligente. Eu não preciso falar sobre relações, nananã. Bom, e aí o professor coloca uma imagem na lousa. Essa da primeira tirinha aqui que tem na apostila de vocês.
E pergunta para os alunos: o que vocês estão vendo aqui? Uns dizem, eu vejo uma taça. Outros dizem, eu vejo dois rostos, né? Um rosto em cada lado. Aí todo mundo vai falando, vai falando, vai falando. E aí ele fala, né? O professor, tá certo, é uma taça e tá certo também quem disse que é dois rostos, né? Mas por quê que estão certo as duas versões? E o Cadu levanta a mão e diz, porque nessa imagem tem dois lados, né? A gente consegue ver por dois lados. E neste momento, Cadu faz uma reflexão que ele, na relação com o irmão dele, ele estava apenas vendo, né, que tudo tem dois lados, em tudo tem dois lados, que na relação que ele tinha com o irmão dele, ele estava vendo apenas o lado dele. Ele não estava vendo o lado do irmão. E ele percebeu, né, que o seu irmão era muito feliz quando estava fora de casa, quando ele estava na escola. Era um menino muito feliz. E quando chegava em casa, ele era muito triste, o Rafael. Aí, chegando em casa, o Cadu, então, faz essa reflexão e resolve pedir desculpas, né? Perdão ao irmão dele, que ele não estava conseguindo ver os dois lados da relação que eles tinham, que ele estava disposto, né, a ter um bom relacionamento com ele. A mãe e o pai vê aquilo, fica muito feliz, fica muito contente, né? Fica muito feliz os seus pais. E o Cadu percebe, né, que somando, né, isso tudo, somando é muito melhor, né, ter relações mais saudáveis em casa, ter uma relação boa, né, com o irmão, vale muito a pena. E assim termina essa história, né, lembrando que eu estou adaptando, estou fazendo um resumo, não deixem, meus amores, de fazer a leitura direitinho dessa história, que vale muito a pena. E depois dessa reflexão, né, deste momento, de que pare um pouquinho e pensa, né, qual que é o seu lado? De que lado você está? Qual que é o seu lado mais parecido? Com o de Cadu? Com o do Rafael? Dos seus pais? Qual o seu lado? Como você tem agido? Como têm sido suas relações com sua família, com os seus amigos? Você tem visto só o seu lado? Você tem visto também o lado dos outros, do seu irmão, né, dos seus pais, seus amigos? E aí, meus amores, tem uma partezinha para vocês escreverem, tá? Em que lado que vocês se acham mais parecido? Como têm sido as suas relações? Precisa ser melhorada ou continue assim, só aprimora mais, né? As suas relações com as pessoas, com seus familiares. A sua relação é uma relação saudável? Se não, o que deve ser feito, né? Então, ou também o que deve ser mantido, o que eu devo fazer para manter as minhas relações saudáveis com as pessoas que vivem ao meu redor. Meus amores, é isso. A aula de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado da lição 1, da aula 1, lição 3. Um beijo, fica com Deus e até a nossa próxima aula.